Vamos lá. Um campeonato que se inicia, né, com o Corinthians líder, até de certa forma líder absoluto, né? Não foi, por alguns começos de rodadas, não foi ameaçado por praticamente ninguém. A gente via alguns clubes podendo surpreender, no caso de Coritiba e Avaí, que começaram o campeonato super bem. Muita gente elogiou o Avaí, inclusive, no começo do campeonato, falando que era um time certinho, um clube treinado pelo Eduardo Barroca, inclusive, que subiu o Bahia. Subiu o Bahia para a Série A, tá? Um time certinho, um time bem treinado, né? E o Coritiba que estava dando trabalho, o Coritiba que estava no G4, o Coritiba que estava assustando, né? O Léo Gamalho fazendo gols, o Aleph Manga voando, pá. Tinha o Igor Paixão, que era um jovem da base, que foi revelado e foi muito bom jogador, né? Até ser vendido no meio do ano. E eram dois clubes que podiam surpreender, né? O Botafogo sendo a total incógnita, né? Mas há uns momentos no começo do campeonato ele estava ali em cima, né? Brigando por boas colocações. E também tinha o Internacional brigando para não cair, que essa era a expectativa, porque fez um primeiro semestre horroroso nas mãos do Alexander Medina. Tivemos um Fluminense que no Carioca estava voando com o Abelão, fazendo grandes campanhas, até ser eliminado na pré-Libertadores para o Olímpia no Maracanã. As coisas começaram a desandar. O Abel ganhou o Carioca, mas deixou o comando do Fluminense e também, né, se aposentou. O Fluminense estava, né, indeciso até trazer Fernando Diniz, né? E também, obviamente, temos que falar de Palmeiras e Flamengo, que começaram o campeonato perdidos também, né? Flamengo, inclusive, enquanto o Paulo Souza não saiu, o Flamengo estava brigando contra o rebaixamento. Não estava na zona, mas estava ali embaixo, né? E aí o campeonato vai passando, né? Algumas rodadas vão sendo jogadas, e chegamos no momento que o Palmeiras se recuperou, começou a voar, né? Para quem não sabe, o Palmeiras começou as 3 primeiras rodadas sem ganhar nenhum jogo, né? E o Palmeiras começa uma arrancada excepcional e chega no Corinthians. O Corinthians que, lembrem-se, o Corinthians ficou na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, aí o G5, podemos dizer, o top 5 do campeonato. O Corinthians não saiu em nenhum momento. Foi o único clube deste campeonato a permanecer no top 5 o campeonato inteiro. A pior colocação do Corinthians nesse campeonato foi o 5º lugar, tá? E aí o Palmeiras consegue tomar a liderança, né? E também, nesse momento, Internacional, agora com o Mano, o Fluminense, agora com o Diniz, e o Atlético Paranaense, agora com o Felipão, ascendem, começam a subir também. E chegam também na parte de cima da tabela, né? O Flamengo ficando um pouco mais para trás. E neste momento, Coritiba e Avaí, que eram as grandes surpresas, começam a cair. Seus treinadores são mandados embora. Não lembro quem era o treinador do Coritiba antes. Se não me engano, era um estrangeiro, né? E o Avaí manda o Barroca embora, tanto que o Barroca assume o Bahia logo depois, né? E sumiu, né? O brilhantismo aí. E também, né? Vamos lembrar que neste momento o Fortaleza estava na lanterna do campeonato com 2 pontos. 2 pontos. Isso, cara, com quase 10 rodadas disputadas. Ou 10 rodadas disputadas, eu acho, mais ou menos. Fortaleza com 2 pontos. Vai passando o campeonato. Chegamos no final do primeiro turno, onde temos um Palmeiras consolidado já em primeiro, mais um Corinthians mais próximo, e também, né, chegando o Fluminense. Chegando o Fluminense, chegando o Inter, chegando o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro também estava nesse bolo. Tá? Mas aí ele começou a empatar, aí no segundo turno começou a empatar, começou a ter umas derrotas ali para clubes que, né, não estavam brigando por algo grande, podemos dizer assim. E aí ficou nessa mesmice, né? O Atlético Mineiro estacionou
no 7º lugar. E permaneceu ali por muito tempo. Eu arrisco dizer que o Atlético Mineiro, nesse campeonato, foi o time que permaneceu na mesma posição por mais tempo. Cara, eu lembro que o Atlético Mineiro está em 7º faz muito tempo. Muito tempo que ele está em 7º. Muito tempo. E assim permaneceu. Praticamente o segundo turno inteiro ele ficou em 7º. E aí veio também a outra mudança de chave, que foi o Dorival Júnior assumir o Flamengo. E aí, neste meio tempo, o Flamengo já estava dando uma subidinha. E aí começa o segundo turno e a gente começa a falar. O Flamengo está jogando o melhor futebol do Brasil no mês. Trouxe Vidal, trouxe Cebolinha, trouxe Varela, trouxe Pulgar. E achou uma outra maneira de jogar com Pedro e Gabigol juntos. O Flamengo começou a subir. Começou a subir. Subiu. E notem, o Flamengo foi o último a ter essa mudança de chave significativa. Tá. O Flamengo foi e conseguiu entrar no G6. E assim também iniciar-se uma briga em perseguição contra o Palmeiras, que aí juntou Corinthians, Flamengo, Inter, Fluminense e Atlético Paranaense. Os 5 na perseguição. Tava todo mundo junto praticamente no bolo, né? Isso aconteceu. Esses times começavam a dar umas osciladas. Começavam a perder alguns pontos, começavam a perder duelos importantes. E o Palmeiras não oscilava. Não oscilava. E a linha do tempo, no segundo turno, manteve-se o Palmeiras líder o final do campeonato inteiro. Né? Praticamente depois que pegou a liderança, perdeu algumas rodadas ali. Pá, teve uma disputa com o Corinthians, mas depois no segundo turno, especificamente, o Palmeiras não largou mais o primeiro lugar e assim terminou o campeonato campeão. Certo? Tivemos, então, aí alguns clubes, né? Como o Internacional, que estava ali embaixo, né? De todos que estavam subindo, estava ali embaixo, estava meio deprê com aquela eliminação para o Melgar na Sul-Americana, que, repito, caso o Inter passasse do Melgar, eu vi ele como potencial campeão ali da Sul-Americana, fazendo final contra o São Paulo. E do jeito que estava, o Inter podia ser campeão. O Inter não é time que deu vale, pô, tá maluco. Tá maluco. Tá? Mas o deslize do Inter ali deu uma derrubada, né, no time. Tanto que teve ali algumas incertezas, começaram a ter umas críticas respeito ao Mano, pá. Mas o Inter seguiu calado trabalhando, né? E de todos os clubes, né, era o que a gente menos esperava, tá aí. E quem esperava? Um Palmeiras campeão e um Flamengo vice. Pelo trabalho que o Dorival vinha fazendo e tudo mais. Só que lembrem, o Flamengo, quando era vice, quando estava em segundo lugar, teve um confronto contra o Palmeiras. E o Flamengo poupou o time. Botou o time reserva e empatou 1-1 no Allianz Parque. Ali a gente começou a ver já o Flamengo desistindo do Campeonato Brasileiro. Querendo as Copas. Copa do Brasil, Copa Libertadores. Inclusive ele conseguiu ganhar as duas. E aí, né, a gente segue rumo ao final do campeonato. O Inter se consolida em segundo lugar. E a gente tem o Fluminense e o Corinthians brigando em terceiro e quarto, né? O Fluminense acaba vencendo, principalmente por ter vencido o confronto direto contra o próprio Corinthians em Itaquera por 2-0, né? E Atlético Paranaense, que foi vice da Libertadores, fazendo uma campanha excepcional. Termina essa última rodada com chances até de não ir para a próxima Libertadores, né? Mas, né, conseguiu aí vencer o Botafogo em casa e conseguiu ir direto para a fase de grupos da Libertadores, né, junto com o Flamengo, que foi o campeão da Libertadores. Né? Então, o Flamengo esqueceu o Campeonato Brasileiro para focar nas Copas, conseguiu seus objetivos, né, e terminou o campeonato em quinto lugar. Ainda ganhou uma premiaçãozinha boa, querendo ou não. O Atlético Mineiro permaneceu-se em sétimo lugar, o segundo turno inteiro, praticamente, e acabou em sétimo lugar, né? O Fortaleza, né, que a gente comentou, primeiro turno, lanterna, começo do campeonato, ficou com 2 pontos por um bom tempo. Até eu tava comentando, falando, mano, isso aqui tá me lembrando o Grêmio ano passado. Tá me lembrando o Grêmio.
Mas o Fortaleza foi forte, manteve o Vojvodá, que aplaudi também a diretoria do Fortaleza, né? Porque, cara, qualquer lugar do Brasil, conhecendo o Corinthians, nós pode dizer assim também, porque o Corinthians estava oscilando pra caramba e não mandaram o Vitor Pereira embora. Confiaram no trabalho do homem, ele achou um time e deixou o Corinthians lá em cima. O Fortaleza, com o Vojvodá, a situação foi pior ainda. O Fortaleza era lanterna. O que sustentava o Vojvodá era a Libertadores. O Fortaleza estava nas oitavas de final. Uma classificação histórica na última rodada contra o Colo-Colo fora de casa. E aí, quando é eliminado pelos Estudiantes por 3-0, a gente ia esperar, pô, Fortaleza, o Vojvodá vai rodar. Fortaleza mantém o treinador. Os resultados começam a aparecer. Fortaleza vai, ó. Até onde não dá mais. Fortaleza saiu da lanterna para o 8º lugar em um turno. Um turno. Eu acho que desse turno, do retorno, o Fortaleza é o 2º colocado. Só perde do Palmeiras. É uma campanha, assim, sensacional, velho. Sensacional, tá? Cara, não tem muito o que dizer, cara. Me faltam palavras para descrever isso aqui. Mas eu não me recordo de outra campanha assim, na época dos pontos corridos, cara. Assim, no primeiro turno, a gente vê um Fortaleza derrotado lá embaixo, e aí vira o turno, o Fortaleza vai para Libertadores. Tipo assim, obviamente pode ter o exemplo de São Paulo, de Corinthians, mas tô falando de times que não tem, né, não são gigantes como esses, tá ligado? Não tem Libertadores, Mundial, plano de clubes tradicionais do Brasil, porém, não tem essa giganteza aí. O Fortaleza conseguiu uma campanha sensacional. Sensacional. Tá? Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns à diretoria por ter mantido o técnico. Parabéns ao técnico pelo trabalho, parabéns aos jogadores pelo comprometimento. Né? E lembrando também, o Fortaleza trouxe algumas peças, como o Thiago Galhardo, que foram aí né, como é que fala, cara? De maneira importante para essa classificação, né? No mais, né, lembra das surpresas que eu falei no começo do campeonato? Coritiba e Avaí, que estavam ali nas primeiras posições, estavam surpreendendo. O Avaí foi rebaixado em penúltimo lugar. O Coritiba estava na zona do rebaixamento também, porém conseguiu se safar. Conseguiu uns resultados importantes ali no final do campeonato e conseguiu ali o 15º lugar. Difícil, né? O próprio Atlético Goianiense, a gente pode colocar aqui também, o Atlético Goianiense não faz sucesso no Brasileirão, mas nas competições de fora, ele largava com vantagem contra o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil, ele ganhou pelo jogo 2-0 em casa, e na Sul-Americana, lembrem-se, tá? Lembrem-se, o Atlético Goianiense ganhou do Nacional do Uruguai, no Uruguai, por 1-0, e goleou de 3-0 aqui no Estádio do Dragão, em Goiânia, com o Luiz Soares em campo. Ou seja, o Atlético Goianiense estava mitando fora do Brasileirão. Mitando. Só que aí vira a chave, o Atlético Goianiense larga com vantagem contra o São Paulo na semifinal também. Mas essas vantagens vão por água abaixo quando essa equipe viaja para São Paulo. Mas o futebol mostrado pelo Atlético Goianiense nessas competições eram muito boas. Era muito bom o futebol. Tá? Lembra, o Atlético Goianiense teve a campanha mais difícil da Sul-Americana. Ele só pegou pedreira desde a fase de grupos. E foi passando um por um. Até chegar na semifinal. Né? E a impressão que passa se o Atlético Goianiense disputar qualquer campeonato sem ser o brasileiro, ele é campeão. A impressão que passa é essa, porque pô, a Nacional do Uruguai foi campeão do Campeonato Uruguaio com 82 pontos, acho que quase 20 pontos a mais que o segundo lugar. E o Atlético Goianiense foi lá ganhar os 2 jogos dele, né? Então, cara,
Não sei o que faltou para o Atlético Goianiense. Sinceramente, o Brasileirão é o campeonato mais difícil da América, isso é óbvio, o mais difícil do mundo, né? E o Atlético Goianiense não conseguiu desempenhar esse futebol no campeonato. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense não conseguiu fazer acontecer. E acabou sendo rebaixado, né? Tinha esperança ainda nessa última rodada, mas era um milagre, né? Era ele ganhar de 3-0, o Cuiabá toma 3-0, né? Era muito difícil acontecer. E, mas é isso aí, né? O próprio Cuiabá, né? A gente tem que falar um pouquinho também. O Cuiabá, ele estava no meio tabela, aí foi para baixo, e meio tabela, foi para baixo, né? E terminou onde terminou, né? Eu acho que era meio óbvio ali onde ele ia acabar, tá? Um time que trouxe alguns medalhões. O próprio Daverson foi muito importante a chegada dele, meio que salvou o Cuiabá do rebaixamento com seus gols, né? E conseguiu aí dar uma outra esperança para o próximo ano. O Cuiabá tem ali jogadores experientes, mas eu acho que precisa dar aquela nivelada, né? Precisa de jovens talentos também. Que a maioria dos jogadores do Cuiabá são jogadores que não deram certo em clubes grandes. E foram para o Cuiabá montar esse time aí, né? Então, veremos qual será o planejamento do Cuiabá para a próxima temporada. Fechou? É isso aí, mano. Essa foi a história do Campeonato Brasileiro aí, velho. Essa foi a história. Tivemos seus protagonistas, né? Os coadjuvantes. E, lembrando também, né, só para deixar claro, o Santos e o São Paulo também não mencionei muito nessa linha do tempo, mas ambos começaram muito bem o Campeonato Brasileiro. Começaram bem. O Santos, se não me engano, foi até quase líder de uma rodada, né? E vem a virada de chave do turno, o Santos e o São Paulo somem. Sumiram. A maioria desses pontos que o Santos está, inclusive, deve ter conquistado o primeiro turno. Mas, cara, difícil, viu? Difícil. O time, inclusive, da giganteza, entre aspas, giganteza do Santos, ficar de fora mais uma vez da Libertadores é duro, viu? É duro. Que é um clube que é gigante, mas que na questão de planejamento tá deixando muito a desejar já faz alguns anos, né? E o São Paulo, né, que eu acho que eu ia falar que ia voltar aqui para analisar o final da temporada do São Paulo, que eu falei que era boa. São Paulo foi vice-campeão paulista, vice-campeão sul-americana, semifinalista da Copa do Brasil e nono lugar do Campeonato Brasileiro. Analisem comigo. Quase no Paulista, quase na Copa do Brasil, quase na Sul-Americana e quase Libertadores no Brasileirão. Ou seja, a temporada do São Paulo foi um quase. Foi um quase. E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Né? Felizmente, para o São Paulino, o que lhe restou foi uma Sul-Americana aí, mais um ano. Né? Mas quem sabe consiga o título, né, dessa vez. Né? Vamos ver aí. São Paulo tem essa treta, né, do Patrick Rogério Ceni, que deverá ser resolvida nos planejamentos da próxima temporada. Acredito eu que o Patrick não fica, mas o Rogério Ceni deve permanecer sim mais uma temporada. Tá, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que se forem fazer o balanço aí, vão falar, a temporada foi boa, a gente vai manter o Rogério. Né? Então, veremos, tá? E também aqui a gente escolheu os melhores do campeonato, né, só para não deixar passar. Melhores do Campeonato Brasileiro cara, me buguei tudo que eu ia falar. Os melhores do Campeonato Brasileiro, tá? A seleção do campeonato, primeiramente. O Everton, do Palmeiras. Samuel Xavier, do Fluminense. Gustavo Gomes, do Palmeiras. Murilo, do Palmeiras. Piquerez, do Palmeiras. Thiago Maia, do Flamengo. João Gomes, do Flamengo. Eu vi um I Gomes aqui, eu falei, cara, será que eu coloquei Igor Gomes sem querer? Mas não, João Gomes. Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Arrascaeta, do Flamengo. Cano, do Fluminense. E Pedro Raul, do Goiás. Tá? Essa aí é a seleção do Campeonato Brasileiro aqui, feita por nós, do programa.
E também, né, o craque do campeonato é o Gustavo Scarpa, revelação Endrick, do Palmeiras. Ambos do Palmeiras, né? E melhor treinador, obviamente, não podia ser outro, né? O Abel Ferreira, do Palmeiras. Beleza? Inclusive, o prêmio Dedão de Gomes do fim de semana, esqueci de falar, mas foi o Fernando Sobral, tá? Desculpa, eu esqueci. Inclusive, foi um dos mais bonitos do campeonato. Não pega bem de fora da área, acerta a gaveta do goleiro ali, pô, sensacional mesmo, realmente. Tá aí a premiação de melhores do Campeonato Brasileiro. E a gente se encerra, né? A gente encerra esse ciclo aí de Campeonato Brasileiro por mais um ano. Teremos agora a próxima temporada Ceará, Atlético Goianiense, Avaí Juventude na Série B. E para a Série A teremos Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Como será que esses clubes vão reagir, né? Neste Brasileirão?